Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer a Ana Saragossa. Ela é expert em marketing de serviços. Além disso, é mentora também e dona de agência AC3. E aí, Ana, se apresenta para a galera do VDcast. Boa tarde, bom dia, né? Não sei que horário que você vai escutar esse podcast. Ou boa noite, quem estiver assistindo na madrugada também. Meu nome é Ana Saragossa, sou cliente do Damasio já há alguns bons anos, né? E sou... A gente não consegue nem contar, né? Não consegue contar. Eu acho que é bom assim, né? Quando cliente a gente não consegue contar quantos anos tem com a gente. E sou especialista em ajudar realmente empresas, a maioria delas é da área de serviço, que pode ser clínica, pode ser advocacia, pode ser infoproduto como o seu, né, Vitor? Para colocar ali estratégia de marketing para lucrar mais, conectar mais e também como colocar um pouquinho mais de criatividade nessas ofertas. É isso aí que eu faço. Que massa. Cara, só nessa apresentação já tem várias coisinhas que eu quero puxar, né? Eu quero puxar o lucrar mais, que você falou, ao invés de faturar mais. Eu quero puxar esse braço da criatividade também. Mas deixa isso aqui guardadinho. Antes eu quero voltar na brincadeira que você fez de boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada. Eu tô falando de São Paulo. Você tá falando de onde, Ana? Eslovênia, para os íntimos. Meu Deus do céu, onde é que é esse troço, pra quem não sabe? É um país divisa ali com a Áustria e com a Itália. Eu estou aqui tem alguns meses, mas eu sou quase nômade digital, né, Vitor? Eu sou quase... eu estou entre Brasil, equipe no Brasil, cliente em Portugal também, e transitando aí pelo mundo, né? Muito massa. E eu falei, onde é que é isso aí? Mas, gente, eu sei onde é que é a Eslovênia. Inclusive, eu fui visitar a Ana na Eslovênia. Eu conheci a cidade que ela tá, conheci o marido dela. Da outra vez, quando a gente foi pra Itália, a Ana foi visitar a gente. Então é muito gostoso, cara, poder trabalhar do jeito que eu trabalho, porque alguns clientes, obviamente que não todos, né? Mas alguns se tornam amigos. E eu sou muito feliz de ter encontrado você, cara. Os negócios aproximaram a gente e a gente poder se conhecer. Eu acho que quando você trabalha com propósito e quando você trabalha alinhado, né, da forma que eu trabalho alinhado, da forma que você trabalha alinhado, acho que é inevitável essa proximidade com algumas pessoas, né, e aumentar mesmo, né, essa troca, é um troço que acontece, né. Eu acho que tem gente que ainda fala, né, Vitor, assim, essa pessoa é muito bacana para tomar uma bebida, uma cerveja, mas Um café, ó, tô tomando aqui um café gelado. Mas é péssimo para trabalhar com ela. Gente, não existe, né? Eu acho que Tem isso. se você tá ali sendo dois papéis diferentes, em algum local você tá mentindo. Então, eu acho que o mais bacana é isso mesmo, quando a gente tem a sorte de escolher, né? Escolher nossos clientes, escolher nossos parceiros e ter essa unidade, essa proximidade por valores semelhantes. Então, assim, eu estou muito honrada de estar aqui, muito obrigada, tá? Você sabe que você fez toda a diferença na jornada da minha empresa e faz cada dia mais com seu olhar aí estratégico e sensível a pessoas. Uau, Ana, obrigado. Cara, eu tô abrindo uns loops aqui, vamos lembrar de voltar e fechar cada um, mas você falou uma coisa interessante, né? O cara que no trabalho é bom, mas não é bom de tomar um café. Ou o cara que é bom de tomar um café, mas no trabalho não é tão legal. E você fala, em alguma das áreas tá mentindo, né? Cara, você me lembrou uma coisa muito doida, que a minha vida inteira eu sempre fui um cara de conectar pessoas. Sempre fiz isso, muito, né? E no meu aniversário eu lembro que eu chamava todo mundo para um rodízio de carne, para quem é do Brasil, para quem é mais especificamente do Rio, a gente ia lá no Estrela do Sul, porque eu sou nascido e criado na Tijuca, e aí eu pedi uma mesa grande, e aí eu juntava minha família, meus amigos do prédio, meus amigos do inglês, meus amigos do colégio, e eu botava todo mundo junto, sabe? Eu não queria saber. E eu lembro que as pessoas, elas ficavam incomodadas, né? Principalmente quem era amigo há menos tempo. Tipo, você tá juntando as pessoas dos mundos diferentes, né? Dos lugares diferentes. E, cara, pra mim isso nunca foi problema, né? Minha avó me ensinou desde cedo, quem não mente não precisa ter boa memória. E, cara, é tão mais fácil ser uma pessoa só do que ser várias, né? Então, eu entendi esse troço muito cedo cara, eu olhando agora, percebo o quanto que isso tem a ver com tudo que eu faço, né? Esse lance de botar a galera junto, esse lance de conectar e criar esses espaços, né? E você faz isso também, né? De criação de ecossistema e botar a galera para trocar entre si, né? Eu posso voltar até um pouquinho de como surgiu uma empresa? Porque eu acho À que eu vontade. não te contei isso e eu acho que tem muito a ver com esse tema.
e pode inspirar alguém aí que está do outro lado também, fazendo esse movimento ou empreendendo de uma forma diferente. Eu fiz muitos anos, não vou estender isso, fiz muitos anos de mercado corporativo, mais de 15 anos. E aí, quando eu estava voltando para o mercado de trabalho, bancos me chamaram para trabalhar lá, e eu, depois da entrevista, eu perguntei para a menina, e aí, você gosta de trabalhar aqui? Aí ela falou assim, eu gosto de natação. Aí eu Eita. Aí eu falei assim, danou-se. Não é possível que só tem um jeito de trabalhar. Não é possível. A gente é tão criativo. Na minha época não tinha aquelas empresas que tem hoje, essas modernocas, não tinha trabalho online. E eu estava me sentindo, na minha última experiência, um pouco limitada, um pouco sem voz, né? Meio quadrado, estava meio quadrado ali para mim. E aí eu falei, gente, não é possível, tem que existir outra forma de trabalhar. Alguém tem que ter inventado. O mundo é tão grande, alguém tem que ter inventado. Aí eu neguei aquela proposta, fui indicada para falar com um shopping que estava em lançamento. Eles iam inaugurar em 6 meses, precisava de logística, estratégia para isso e tal. E eu fui agradecer, Vitor. Eu não pensava em ter empresa. Não passava pela minha cabeça ter empresa. Então, eu vim de empresas grandes, abrir uma empresa, eu não achava que era uma coisa fácil, porque eu estava acostumado com algo maior. Então, abrir empresa, eu cheguei na mesa ali da negociação de, olha, eu só vim te agradecer, porque esse diretor eu gosto muito dele, mas eu faria isso aqui se fosse você dessa estratégia. Se você quiser que eu faça, a gente vai fazer o seguinte, eu trabalho por conta própria. E eu não tinha pensado nisso antes. Foi na mesa. E aí eu tava com tanto medo de não escutarem a minha voz nesse ambiente, depois de muito tempo de mercado corporativo, que eu falei assim, e você só vai me contratar se você gostar da minha estratégia e você falar que a gente vai seguir a minha estratégia. Senão eu não tenho interesse de continuar com você. E Nossa, aí, poderoso, né? Eu acho que é uma abordagem diferente. não, totalmente diferente. E sem noção, né? Porque eu tinha MBA para pagar, eu tinha... E sem noção. Mas eu tinha muito claro o meu inegociável. Eu não queria não ser escutada de novo. Era aquela época que o mercado digital estava avançando muito e a minha última empresa estava muito parada no digital. Então eu falei, vai querer, se quer desse jeito. Mandei resumo da obra, mandei a proposta, coloquei a proposta na mesa. Olha aí, a arte de negociação, né? Aqui já tem um insight de negociação. Eu não tinha tanto repertório como empresa para o cara querer me contratar. Eu tinha uma indicação. Coloquei o real na mesa, o que eu queria. Falei, se você quiser, você rouba a minha ideia, você pode fazer o que você quiser com isso aqui. Mas eu só entro se for essa estratégia, desapego. Desapego. E aí ele falou assim: ótimo, vamos fechar. Manda o contrato. Aí eu pensei, caramba, O que que eu faço agora, né? foi assim que nasceu uma empresa. E aí foi de indicação, crescendo. Foi assim. Nossa, mas eu posso ser um pouco antes, Ana? Eu entendi o desconforto, né? Que foi o lance de não ser escutada, né? Lá, antes a sua voz não era ouvida, você não tinha esse espaço, né? Mas, cara, de onde que veio a coragem barra ousadia? Ou barra falta de noção, talvez? De tendo conta pra pagar e tudo mais. De onde que veio essa confiança pra você virar e falar, ó, se quiser é assim, senão eu me viro? Como é que foi isso? Porque, cara, isso não vem do nada, vem de algum lugar, né? É dor, né? Porque é assim, você toma uma ação, às vezes, de coragem por dor, né? Então, o que acontecia? Eu trabalhei em grandes instituições que foram uma escola, Vitor. Eu acho que a gente nunca tem que olhar para trás e falar assim, me demitiram porque eles eram babaca, eu tinha um chefe que cobrava demais e aí eu saí, por isso que eu empreendi. Tudo é escola, sabe? E quanto mais você é cobrado, mais você aprende. Entende? Então, assim, para trás eu tive excelentes líderes, tive ótimas empresas. Só que imagina naquela época que você está falando de bancos, você está falando de. A última minha foi uma empresa de médio porte, que já era familiar, não era mais essas grandes, médio porte, com 21 unidades de shoppings, pequenos shoppings que eles tinham. Para eles, eu já estava com muita voz. Eu era gerente de 3 setores lá. Eu entrei com novinha, 20 e poucos anos. Já tem cara de menina agora, imagina uns anos Sim. atrás. Eles eram loucos de me contratar, né? Então, eu fui contratada com um setor, depois eu fui assumindo mais
duas gerências, saí com 3. E onde que eu não senti minha voz? A gente tinha merchandise lá, aí era onde eu fazia parceria com Natura, com Coca-Cola, eu abri portas de grandes marcas para essa empresa de médio porte, que eles não tinham esse vínculo, então eu abri essas portas. Meu primeiro contrato foi com a Volkswagen, levando para lá, e fui pegando, assumindo outras, revista, marketing offline total, né? Revista, franchise e tal. E aí eu vi o cliente falando, não tá funcionando mais. Eu tô colocando na revista aqui o anúncio, eu tinha X ligações por mês. Agora tá 2. Antes eu tinha 20. Agora tá 2. E aí também, assim, vão colocar uma aspas que não era só da empresa, é uma Ana de anos atrás, que às vezes não tinha maturidade para lidar com a situação de uma forma diferente. Mas aí o que eu sentia? Eu senti, porque quando a gente fala de uma revista, não é que você não vai ter resultado, você vai ter às vezes um branding, você vai ter memória de marca. Mas o médio que a gente vendia, quando a gente vendia para o médio, ele precisa de receita, ele precisa de algo também para pagar a conta do mês, né? Ele pode pensar no futuro, eu recomendo que pense, mas ele precisa pagar a conta naquele mês. Ele tem que pensar no agora, não tem. Mas ele tem que pensar no agora. E Ana, vamos introduzir pra galera que tá ouvindo então esse conceito, porque, cara, quando você faz marketing, quando você faz uma publicidade, mais especificamente, né? Ou numa mídia digital, que hoje tem Instagram, tem YouTube, tem o que quer que seja. Ou quando você está fazendo uma revista ou no jornal, porque é o mesmo princípio, né? E foi de lá que a gente veio, né? Eu nunca anunciei em jornal, mas o que eu quero dizer, o que a gente estuda, né? O copywriting como um todo, essa escrita publicitária, ela veio daí, né? Cartas, né? E Ana, não sei se você sabe ou não, mas eu tô fazendo hoje uma iniciativa com carta. Carta física. Tô mandando carta para os meus clientes. E depois eu posso falar sobre isso, porque está sendo uma experiência muito interessante. Tem dois tipos de formas de fazer isso. Tem várias, mas de forma resumida, é isso que você falou do olhar para o resultado futuro, olhar para o resultado imediato. Então tem o lance do branding, que é posicionamento, é como você é visto, é causar uma boa impressão, ou aquele negócio de quem não é visto não é lembrado, né? É um lance de dominação dos cérebros e do mercado, ou dos outdoors, né? Você tem que ser visto e tal. Mas existe uma pegada que é mais nova, né? Que é a pegada do marketing direto, de resposta direta. Que é você fazer uma publicidade, você investir um tanto e ter uma expectativa, uma esperança de retorno daquele tanto ou mais. Então, várias empresas, principalmente empresas grandes, elas não têm essa pegada do marketing direto, né? De resposta direta. Só que o cara que é pequeno, então quando vem a chance, a oportunidade dele investir no anúncio numa revista, muitas vezes eles viam como uma coisa de só aparecer, quase como um custo da empresa, e não uma possível fonte de receita, né, de faturamento. Então, é nesse espaço que a gente está falando, né, Ana? Só para posicionar e situar a galera que está ouvindo a gente. E assim, é muito interessante, porque quando a gente cria memória de longo prazo, é cérebro inconsciente. Você vai lembrar do cheirinho de casa da sua avó, né? E você vai ter essa memória Uhum, para sempre. Então, quando a gente consegue colocar na memória inconsciente algo, que às vezes é por repetição também, como um outdoor, uma uhum, revista, é mais familiar, então eu compro de algo que é mais familiar, mesmo que inconscientemente, você está criando uhum, futuro para você sair da corrida do rato mensal. Só que o uhum. pequeno, ele também precisa pagar o fluxo de caixa dele. Então, Sim. eu tinha esses 2 clientes como gerente. Eu tinha um grande que entendia o poder da repetição e ele podia esperar, Podia pagar, né? Podia. podia pagar e podia esperar, ele tinha fôlego. E eu tinha Uhum. o médio empresário ali para aquela revista, que ele tinha que ele antes a revista dava receita imediata e começou a não dar. Entendeu o que É. aconteceu? Porque a atenção da pessoa ficou mais difusa, a gente tem mais canais, tem digital. E cadê essa revista forte digitalmente? Então, era esse cenário que eu estava vivendo. E aí, o desenrolar foi que quando eu comecei a fazer cursos de digital e falar, gente, a gente precisa vir mais forte, questionar algumas coisas. A gente precisa vir com essa revista mais forte, senão meu cliente não vai comprar. Aí eles falaram assim: você quer o quarto setor? Você já tem três. Eu era a única gerente com 3 setores. Você quer. Então, na época, eu me Nossa. senti intimada. Eu me senti de. Cara, se eu falar mais do digital aqui, é, Uhum. um gerente vai se incomodar comigo. Eu não percebia que eu já estava incomodando ali na equação, né? Eu era.
E por imaturidade também, né, Vitor? Se fosse talvez a Ana hoje, ia reunir a gerência, a presidência, né? A gente faria alguma coisa bacana. Mas na época eu decidi me calar. Eu decidi me Nossa, calar porque eu falei, eu posso prejudicar alguém aqui. Entendeu o que aconteceu? meu Deus. Sim. Então, eu estava nisso, eu falei, eu comecei a trabalhar com uma direção que eles falaram, você vai vender mais revista e vai vender menos merchandise, que é na época. E eu falei, o ticket médio do merchandise era maior, porque você está falando de grandes marcas, então eu falei, tem que investir mais no merchandise e menos na revista. Eles falaram, não, a revista está dando prejuízo, porque a impressão é caríssima, você vai investir mais na revista. Eu falei, cara, não vai dar certo isso, porque na hora que a gente for virar a conta, na hora que eu passar meu time comercial para vender merchandise não é uma negociação rápida, porque já é com grandes Uhum. marcas. Aí eu vou ficar sem faturamento. Então, Uhum. aconteceu isso no frigir dos ovos, e eu queria poder ter essa voz de testar, né? E, de novo, foi uma excelente empresa, foi excelentes diretores, donos daquela empresa, mas era uma Ana também que não estava preparada para aquele posto que tinha, né? Então, por Sim. isso que era essa inquietude. E aí eu tinha o meu inegociável. Eu falei, a vida é muito boa. A vida é muito boa para eu gastar 8 horas da minha vida sem prazer no trabalhar. Foi isso, foi a dor. Cara, é estranho porque muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, elas ainda acham que o trabalho, tipo, você não escolhe, você tá ali, é o que você tem, dê graças a Deus e vai, né? Só que é muito bom quando alguém ou pode ou tem que escolher fazer diferente, né? Porque eu acho que é aí que você entra no espaço de possível contribuição do que você pode ser no mundo, cara. Quando você escolhe um troço diferente, quando você respeita quem você é, né? E seus não negociáveis, cara. Então eu escolho não mais aceitar não ser ouvida, não ser escutada. Ou me limitar para um ambiente que eu posso ser uma ameaça ou qualquer coisa assim, e escolho então fazer a minha coisa. Cara, muito, muito massa, cara, você ter dado esse passo. Porque se não tivesse dado passo, talvez estivesse até hoje lá, de alguma forma agoniado, né? Apertada e não cabendo ali, né? E adoece, né, Vitor? Adoece. Sim, Eu acho que você pode até chegar a um faturamento super legal, como eu já tive clientes que chegaram, e eu tive que ir com ele no hospital, porque não meu estava Deus. ali vivendo do que gostaria, né? Então, eu acredito muito nisso, e eu acho que essa verdade aí, o que você ajuda também os clientes, assim, com maestria, eu acho que é o que você faz. Maestria! Maestria, Só né? pra É. não perder essa piada. Enfim, no frigir dos ovos, eu acho que toda a experiência foi muito boa e tem um Uhum, treino também na comunicação. Eu escolhi treinar também a minha comunicação para quando uhum, eu estou numa situação de combate, eu escolher não ser uma pessoa de combate, eu escolher saber me posicionar com assertividade, né? A assertividade é não ser nem passivo nem intromissivo. uhum, É você também escolher, porque às vezes você está numa situação de desconforto e você fala assim, é porque é culpa do Vitor nessa negociação. O Vitor é um babaca, ou meu chefe aqui é um babaca, a parceria que eu tenho, meu cliente é um babaca. Só que se você escolhe também treinar sua comunicação, você chega nesse meio termo, né? Que é o melhor para todo mundo ali na equação. que massa. E nessa equação, onde é que entra e como é que fica a criatividade e como que ela tem tudo a ver com a C3? Conta aí pra galera a sua visão. Eu vim de um contexto muito louco. Eu não vou ter tempo de contar aqui, mas a minha mãe, ela era bibliotecária, criava projeto cultural, de colocar a gente coordenar a equipe no interior de Minas com livro, para ensinar as pessoas a aprenderem de forma mais didática. Doida. Minha mãe era doida. E aí, um doida bom, né? Que me Uhum, ensinou que a gente não precisa pensar quadrado. E eu ganhei uhum, prêmio de inovação com ela também. Então, eu sempre tive isso meu, assim, de criação, né? Que veio da minha mãe, veio das mulheres que vieram antes de mim, mas que veio de. Não é porque tá assim que tem que ser assim sempre. E aí total. eu considero a criatividade repertório. Ela não tem que ser. Você não tem que ganhar um prêmio de inovação para você ter uma empresa inovadora. Você tem que só colocar uma vírgula a mais no que você faz
e aí você já consegue colocar mais criatividade, né? E aí é o que você falou aí da arte de você ser você mesmo. Também é a criatividade. Tem a ver com o lance da combinatividade, né? Isso aí que você tá falando eu acho muito poderoso, porque tem um monte de gente que fala, eu não sou criativo, eu não dou conta. Eu mesmo, Ana, eu não me acho criativo. E aí quando eu falo isso, as pessoas ficam falando, mas você fez isso, você fez aquilo outro. Aí eu fico pensando, nossa, então talvez eu realmente seja criativo. Só que se tiver que colocar lá palavras que combinem comigo, eu não escolho criatividade, porque, cara, eu não me acho esse cara que cria tanto. Eu me acho sim o cara que tem repertório, como você falou, né? Cara, eu estudo muito. Eu estudo há muito tempo. Eu não sei se você vai encontrar alguém que já passou mais tempo mentorando as pessoas um a um ou em grupo, especificamente na minha área, né, para quem vende curso ou mentorias, de forma tão consistente por tanto tempo e com contato direto com tantas pessoas e tantas pessoas boas. Então, acaba que para mim ficou inevitável, né? Então, nossa, como é que você pensou nisso? E aí eu penso, como é que você não pensou nisso, né? Porque, tipo, eu só faço esse troço o tempo inteiro. Estranho seria se eu não pensasse. Faz sentido? Pro cara que tá recebendo, a criatividade pode parecer algo até mágico, fora do comum, até não humano, né? Em alguns casos. Mas para quem tá sendo o criador, né? No seu caso aí, a criativa, né? Eu acho que a criatividade é inevitável e quase que não poderia ser diferente de nenhuma outra forma, né? Não dá nem para pensar como é que não seria assim. Faz sentido, Ana? Faz sentido e para mim ser extremamente criativo, Vitor. Eu acho que Aí, só ó. de, só de você. Caiu? Tô aqui. Não, não, eu tô achando graça, porque eu acabei de falar exatamente disso, porque eu não me acho criativo, mas eu entendo que alguém vire e fale que eu Não, sou, né? exatamente. Só de você escolher criar a sua empresa de acordo com as suas regras, do jeito que você É, faz, você está vindo com uma autenticidade grande ali. Então você não vai ser o criativo que ganhou um prêmio de publicidade, uma arte inusitada, isso, não mesmo. entendeu? Mas você criou seu ecossistema que eu te enxergo, eu vejo o seu DNA e eu acho que você ensina isso, você ensina a gente a ser criativo também no seu modelo de negócio. Mas esse troço às vezes dói um pouquinho, Ana, porque, cara, por exemplo, vendo lá o Como Começar do Zero, pro cara fazer a primeira oferta dele em 8 semanas ou menos, primeiro curso, primeira mentoria. E, cara, às vezes a sensação que eu tenho é que eles queriam que eu desse uma receitinha pronta, um ABC, sabe? Uma fórmula pronta, uma equação pronta. E, cara, eu viro lá e falo pro cara que ele tem que ser ele mesmo. Tipo, legal, mas ele não queria, ele preferia que eu desse uma receita enjaulada ali, enlatada, pra ele só seguir, né? E eu dou algumas formas, né, do cara fazer a coisa, mas, cara, eu desde a primeira aula lá, eu tento ensinar pra pessoa, ei, esquece meu modelo, você pode olhar, se inspirar, você pode sim modelar, mas não se limita a ele, né, cara? O que é perfeito para mim pode ser incômodo para uma outra pessoa. E o que é incômodo para uma outra pessoa pode ser perfeito para você. Então, é uma coisa esquisita, porque eu fico desde o primeiro momento tentando ensinar a pessoa a ser livre, né? Mas, principalmente no primeiro momento, muitas vezes o que ela quer é poder só seguir A, B, C e não pensar, né? Cara, para mim isso é bastante desafiador. Como que você lida com isso, Ana, com os seus clientes? Porque hoje com a C3 e também com a mentoria, né, que você plugou nisso, e é legal contar a história disso, cara, você lida com clientes de perfis diferentes, né? Como que você faz para saber quem é a Ana nisso, quem é o cliente e considerar a individualidade de cada um também? Eu acho que são níveis, né? Assim, quando você fala às vezes do CCZ, que eu fui aluna sua do CCZ, eu segui toda a sua esteira, eu sei falar qualquer pessoa que tiver em dúvida qual produto contrato, eu pode falar comigo, que eu sei. Eu sei step by step qual que Você é o. foi maestria, como começar do zero, aí foi a mentoria, depois a vida de mentor também, e voou da Eslovênia, fez maestria ao vivo, você fez tudo. Meu Deus, hein? Eu tô treinando para ser seu Que anjo lá. sinistro. Eu acho que quando a gente está no início, a gente precisa de modelos prontos iniciais para dar uma base, para dar um alicerce, né? Para a gente entender conceitos. E isso o CCZ tem, ele entrega isso, né? Na hora que a gente já está numa mentoria, e é a mesma coisa que eu penso para minha empresa, tá? Por isso que eu estou fazendo essa analogia. Na hora que você já está, eu tenho na minha mentoria lá, empresas que começaram comigo e às vezes começaram com 5 pessoas na equipe, estão com 60, estão com 150 pessoas. Aquele empresário,
ele já tem um capital intelectual muito forte e ele já tem, às vezes, uma estrelinha diferente da minha. Eu tenho um cliente lá que é excelente, eu estou indo para o Brasil e ela vai pegar um voo para me ver aí em São Paulo, talvez eu arraste ela para você ver. Ela é muito boa em planejamento. Ela já me perguntou assim: onde está sua passagem? Onde você está não sei o quê? Onde você está não sei o quê? Eu falei, cara, eu não sei onde está isso, eu ainda não fiz esse negócio. Eu não fiz. Então, na hora que eu estou numa mentoria ou estou num conselho empresarial, né, que foi o que eu tinha te falado também, que é um movimento que eu estou fazendo, eu preciso entender a cultura de uma empresa para colocar o meu dedo e colocar uma frase sua, fogo no fogo. Eu não tenho que chegar e tirar tudo e colocar o meu modelo. Não vai funcionar. Eu posso ensinar técnicas, aí eu pego assim, o que eu de marketing que eu conheço, repertório, e que eu posso encaixar na empresa do Vitor. Como que é esse Vitor? Qual que é essa voz do Vitor? Como que é o funcionário do Vitor, o colaborador? O que eles mandam bem? No que eles mandam bem, aí a gente cria produtos, a gente cria serviços, a gente cria oferta. Mas eu acho que é realmente essa escadinha mesmo que não é errado a gente começar da base da escada. Não é errado a gente. Às vezes, mais vale a gente começar da base, com humildade de aprender ali, do que pular. Né? Você me ofereceu o primeiro passo quando a gente se conheceu. Você viu que eu não estava pronta, talvez até em confiança para ir para um passo mais longo. A gente não tinha nível de relacionamento ainda para esse passo. Tem várias pessoas que começam comprando a mentoria, mas é gente que às vezes um conteúdo meu já fez sentido. A gente não, a gente se encontrou num evento, na área VIP ali no café ali e fluiu, né? Então muitas vezes eu prefiro dar um passo menor. Eu acredito muito nisso, né? No lance do dar um passo de cada vez. E a minha avó que me ensinou esse negócio, ela falava: galinha de casa não se corre atrás. E, cara, esse negócio da minha avó me persegue até hoje, né? Tipo, eu vejo um monte de gente que tem um negócio cujo formato é tentar vender o máximo que puder no menor espaço de tempo, porque a pessoa vai embora, então se não for agora, já era. Cara, eu já penso diferente. Eu acredito em estar no espaço até de conforto da pessoa. Talvez se desafiar, talvez se encorajar para ela dar um passo fora da zona de conforto, entrar na zona de desconforto, mas, cara, muitas vezes é só melhor oferecer uma coisa que está dentro da zona de conforto para ela conhecer, para ver que está ao alcance, para ela tatear e começar a desenhar um futuro com você. Isso aí que a gente falou no comecinho do VDcast, né? Sei lá quanto tempo que a gente está junto, a gente não conseguiu saber quantos anos são, né? Cara, começou com um sim fácil, né? É fácil dizer sim lá para maestria, 12 de 97. E aí, conforme você vai tirando valor e vai fazendo sentido, continua cada vez mais fácil os outros sims, né? E eu vejo um mercado que é muito guloso às vezes, né? A pessoa vai com muita sede ao pote e não necessariamente dá certo. E só para quem está ouvindo eu falar isso, não achar que eu estou me contradizendo, eu acho que você deve sim começar oferecendo o ticket maior. Eu falo, né? Pedras grandes, depois pedras pequenas. Só que em encontrando alguma resistência, ao invés de insistir pelo ticket maior, eu acredito que a pessoa deve simplesmente oferecer o passo menor como uma chance de se conhecer. É o lance do correr quem quer correr, andar quem quer andar e parar com quem quer parar. Com a Ana a gente começou andando, depois a gente começou a correr, e agora eu entendo que a gente está voando, mas não nasceu assim, né? E respeitar o fluxo e o momento e o ritmo, né? E de cada pessoa, de cada troca, de cada interação, isso é muito poderoso. Ana, você tem um trabalho muito próximo, né? Principalmente lá na agência, né? Como é que foi isso de abrir essa outra frente da mentoria? Eu lembro que foi uma coisa que você hesitou, não foi uma coisa óbvia, né? Não foi natural, porque a Ana, gente, vocês estão ouvindo e conhecendo, uma coisa que vocês talvez não saibam é o quanto que a pegada dela de agência nunca foi uma coisa de one size fits all, né? Nunca foi uma coisa tamanho único, uma coisa produtizada. Pelo contrário, né? Sempre foi algo artesanal, algo tailor-made, né? Tipo um alfaiate que faz sob medida, né? Vamos falar disso, Ana, porque eu sei que tem outras pessoas que, assim como eu e você também, sofrem com isso, né? De olhar escala, mas, poxa, como é que eu cresço, mas sem cair no lance da escala de perder a personalização, ou perder a qualidade, ou perder a customização. Conta pra galera do VDcast como que você tá fluindo nisso e chegando, inclusive, no lance do conselho, que é o seu mais novo movimento. Na verdade, eu não queria abrir a mentoria, né, Vitor?
Eu sei. É, eu, Eu eu sei acho bem. que eu sempre atuei como mentora, até fazendo essa visita passado, porque agora a gente está criando um posicionamento online, de fazer podcast também e tal. A gente deve começar a fazer um movimento para o meu lado. Eu sempre fui bastidor, né? De clientes. Então, eu tenho clientes grandes hoje digitais, mas a Ana, quem conhece é quem é do mercado, né? Quem é do mercado me conhece. Então, assim, eu tinha esse. Os outros bastidores, né? Os outros bastidores conhecem. O bastidor me conhece. Então, quando eu estava fazendo essa visita, eu até vi um depoimento de um cara, dono de shopping, e ele falando assim: a Ana atua como coach minha e da minha equipe. Era um senhor falando. Eu nem sou coach, tá? Mas eu acho que era a palavra que ele associou, né? Então eu estava fazendo essa visita e realmente eu sempre fui, né, essa conselheira empresarial de, olha, você está lançando esse produto aqui, só que você está vendo que essa tendência no mercado, você está vendo que na sua cidade ainda não chegou isso, né? Porque a gente tem também a macroeconomia ali, tem outras questões envolvidas. Então, eu sempre pensei além da estratégia do digital e fui essa conselheira até com questão humana mesmo, de ver como que esse líder estava agindo frente à equipe dele. Só que na hora que você falou comigo assim, meu telefone estava igual um telepizza, né? Tava assim, já surreal, às vezes ele ainda fica assim, e aí eu lembro de você. E ele estava igual o Telepix, separou a mentoria. Você não tinha um Vida de Mentor ainda. Eu fiz depois do programa, mas você não tinha ainda esse programa. E você falou assim: você tá na hora de você abrir sua mentoria em grupo. Aí eu falei: por quê? Por que que eu faria isso? E você falou assim: ó, cara, você já faz esse elo entre as pessoas, você já apresenta pessoas dentro da agência. A gente sempre foi muito porta aberta de oferecer fornecedor, não foi aquela que pegava comissão de é só meu, então por isso eu não vou te passar. A gente sempre foi muito porta aberta. E aí você falou assim: coloca eles num grupo. Aí eu falei: grupo? Eles não vão se sentir bem num grupo. Eles são muito diferentes entre si, eles não vão. Como que vai ficar isso? E era uma insegurança minha também nesse comando, porque eu falei: minha turma é toda hiperativa, né? Meu empresário é hiperativo. Eu já sou hiperativa, então atrai empresário hiperativo também, né? Falei: vai ser um caos esse negócio. Aí você falou assim: faz, porque tá na hora de você fazer. Aí eu falei: então tá. Já que o Vitor falou, vou obedecer. Vou oferecer por 2 dias para os meus melhores clientes, aqueles que eu quero ter perto. Se eles toparem bem, se eles não toparem, eu fiz a minha parte de seguir o conselho. E aí eu abri 2 dias da mentoria. Foi isso que aconteceu. E aí você pode me provar que a minha ideia foi ruim e que deu errado, Mas né? é isso, né? Eu estava lá, na mentoria com você. Se eu não escuto o que você fala, para que eu tô lá? E aí deu bom, né? Todo mundo fica amigo, renova a mentoria, me cobra a renovação. Então, assim, é super gostoso, dá certo. Que massa. Mas não teve um momento de confusão assim? Ah, o que que eu atendo na agência? Ah, o que que eu atendo na mentoria? Ou se confundem? Ou qual é a interseção? E onde que é a Ana agência? Onde que é a Ana mentora? Você viveu desafios nessa área, sim? Tem. Mas eu sou muito clara com a turma, sabe? Então, assim, às vezes quando eu tô Uhum. desconfortável, eu falo com eles. Então, assim, porque eu sou mentora, então, como mentora ali, eu dou ideia de marketing, ideia de estratégia. Aí eles falam assim: então Uhum. tá, a C3, a Creation 3, minha agência, pode fazer isso pra gente? Nem sempre eu quero executar aquilo que eu tô dando ideia. Às, Sim. às vezes eu quero que eles criem time, que eles vão. E eu falo isso, eu falo assim: ó, cara, eu não sei se eu quero fazer isso pra você. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que a minha relação hoje com a mentoria é talvez é um pouco diferente do que as pessoas entendem de relação cliente tradicional, né? Eu tenho liberdade de falar, aqui é meu espaço, aqui eu tô confortável. Esse eu não sei ainda o que eu vou fazer com isso. Posso te retornar depois disso? E a gente vê se vai ser aqui ou se vai ser de outra forma, ou te ajudo a escolher também como que você vai montar isso dentro da sua empresa, né? Então tem isso, tem isso.
Cara, e isso, Ana, que você tá falando é tão maravilhoso. O Frank Kern, ele fala, né, que a melhor coisa de ser um consultor é que ele dá a ideia, ele mesmo não tem que fazer nada, e se o cliente fizer e der certo, o mérito é dele, e ele agradece ao consultor, né? Mas se o cliente fizer e der errado, o cliente que fez errado, sabe? É, mas Então é uma coisa muito, é uma posição muito confortável de estar, e eu entendo isso. É inclusive uma das vantagens desse mundo de mentoria, e ao mesmo tempo, para quem é sério, né? É um dos pontos de cuidado, né? Desse mundo de mentoria, para você não sugerir coisas que, poxa, é impossível do cara implementar. Você tem que ser ecológico, né? No que você sugere, né? O que tem mais por aí é mentor que fala coisa que o mentorado nunca vai nem conseguir fazer. Mas isso é muito interessante, porque eu lá na mentoria, se eu sugiro algo para alguém, cara, a execução é com a pessoa. Eu posso, inclusive, dar alguns recursos, eu posso, inclusive, apontar alguns fornecedores, cara, o meu ecossistema é muito poderoso nisso, né? Mas, cara, eu não faço para a pessoa. Então, eu tenho uma liberdade plena para poder sugerir o que eu acredito que é o melhor para ele, porque não tem como isso se voltar como mais trabalho para mim, porque eu não tenho agência. Então, o cara não pode virar e falar assim: ah, então você faz para mim? Porque eu não ofereço isso. Só que no seu caso específico, Ana, você tem agência e você tem essa interseção. Alguns pontos que você, alguns clientes que você mentora, você também atende. E às vezes você dá uma sugestão que você não quer, ou não pode, ou não é a pessoa mais indicada ali para executar o que você, como mentora, sugeriu. E, cara, conseguir transitar nesse universo requer muita sabedoria. E você conseguir fazer isso, cara, é um sinal do quanto tá maduro, o quanto que você tá com a comunicação alinhada, o quanto que eles estão conseguindo entender e respeitar isso também no seu espaço. Isso é muito massa, Ana. Muito mesmo. Mas foi uma coisa até que eu vi acontecer na sua, sabe? Quando a gente já tá com umas pessoas alinhadas, quem tá entrando com uma expectativa às vezes desalinhada, já alinha com a turma. Então hoje eu vejo que quanto mais o tempo passa, melhor fica. Porque quando a gente dá esse Total. passo, eu tinha medo, né? Eu tinha receio. Como eu vou ser gerenciando um Uhum, grupo de empresa? Eu não tô gerenciando. uhum, Tinha tem empresário lá que eu acho que eles são muito melhores que eu em várias coisas, incontáveis uhum, coisas, né? E uhum, aí até crença de merecimento, né, Vitor? Assim, cara, esse cara uhum, faz uma. O Fê, que eu fiz uma consultoria com ele esses dias, ele faz fusão de empresa de banco. Cara, o cara ele é um cara, não é um cara burro, né? uhum, E eu falei assim, uhum. ele vai parar a agenda dele para estar comigo naquele momento. Tinha medo. Então, assim, depois aquilo vai ganhando cultura, como a gente tem uma cultura de empresa e vai ficando cada vez melhor. E eu te devo isso, né? De estar aqui na Eslovênia e estar próxima dos clientes que eu mais gosto. Eu acho isso delicioso, É. delicioso. Cara, isso é muito mágico. E fica uma coisa que é muito poderosa. E eu posso falar o quanto for, eu posso ensinar o quanto for. A galera que vai ouvir o VDcast aqui vai ouvir e talvez até entenda, mas daí acreditar é um salto muito grande. Cara, essa preocupação com o melhor cliente, né? E ainda bem que você falou disso, porque quando você falou desse cliente que faz fusão, aquisição, banco, uma parada super avançada, né? E aí você pode se pequenar perto dele, né? Tipo, quem sou eu para ajudar esse cara? Ué, mas se ele contratou, ele acha que você é alguém. Ele acha que você é alguém bom o suficiente. E se ele é tão bom assim, ele não ia contratar alguém que não dá conta do que ele quer. Então, eu acho que esse papel da confiança do mentor, que é plástico, né? Que se dilata, né? Ou se comprime de acordo com como ele está bem com ele mesmo, ou no relacionamento dele, é uma loucura, porque tudo se mistura, né? Tudo é uma coisa só. Mas o que que eu observei aqui, olhando para mim, né? Essa coisa aí do receio do melhor cliente, ou de uma exigência maior, ou aqui entre nós, né? Querer agradar mais, né? O bonzão ali, o melhorzão. Cara, sabe o que que eu percebi, ô Ana? São 10 anos que eu tô nesse mercado, né? Cara, eu percebi que esse ponto de cuidado, esse cliente atenção, né? Esse cliente problema, esse cliente que pode ou não ser problema, né? Só alinhando aqui. Esse cliente que você pisa mais em ovos, esse cliente que você tem mais receio, ele é um cargo. Pega essa, Ana. Ele é um cargo que é ocupado por uma pessoa de cada vez. O que que eu quero dizer com isso?
Eu tinha meu primeiro cliente assim foi o Miguel. Vou falar o nome aqui, porque aí facilita as coisas. Cara, eu dei consultoria individual pro Miguel quando ele fez o lançamento lá de 1 milhão. Foi o primeiro cara do mercado que fez um lançamento de 1 milhão. Primeiro lançamento dele. E aí todo mundo, uau, 1 milhão em 7 dias, né? Não, 1 milhão em 13 anos, sei lá, 11 anos que ele ficou servindo uma audiência, cuidando, cultivando, plantando. E aí ele colheu realmente 1 milhão em 7 dias, né? Mas ele tem a clareza que não foram 7 dias. Mas ele acredita que aquela consultoria ajudou. Mas quando eu aceitei ele no grupo, ele era o melhor do grupo. Ele era o que mais tinha faturado, tinha mais experiência, estava mais tempo no mercado. E aí eu me preocupei. Acho que é a primeira vez que eu tô contando essa história aqui no VDcast. Eu fiquei com o pé atrás, porque ele estava destoando do restante do grupo, cara. Ele estava muito acima em matéria de conhecimento, em matéria de prática, em matéria de, 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 de- de tudo, cara. Maturidade de negócio e visão. Cara, é um cara que eu admiro pra caramba, sempre foi. E quando eu aceitei ele, eu dei uma bugadinha. Porque eu falei, cara, o que que eu faço? Porque eu nunca tinha feito um lançamento de 1 milhão, vale dizer. Então ele tinha um faturamento maior do que o meu. Ele claramente tirava valor da nossa relação, tanto que ele queria mais. Ele fez a consultoria, ele queria mais. Mas, cara, eu fiquei inseguro. E na época eu me aconselhei com amigos meus. Eu me aconselhei com Bruno Giuliani, me aconselhei com Jerônimo Temel. Sabe qual foi a instrução deles? Hum. E de outros? Vitinho, que é como o Jerônimo me chama. Devolve o dinheiro do Miguel, cara. Fala que você não consegue ajudar nesse programa, que ele tá mais avançado que os outros e tal. A solução deles, cara, por um momento não sei se eu consigo falar que eu considerei, né? Mas assim, eu pesei a opinião deles, né? Não era o que eu queria fazer. E obviamente não foi o que eu fiz, mas por um momento eu pensei, cara, será que é só mais fácil dizer, cara, você tá muito mais avançado que o grupo? E aí eu ficar com a galera que é mais confortável pra mim? Tipo, a história seria bem outra, né? Mas desde o primeiro momento, o Mastermind tá com 80 pessoas, né? Lá atrás ele nasceu com 14. E o Miguel era uma dessas 14, né? Mas assim, eu já tive que lidar com esse desconforto. Mas ao mesmo tempo, se eu faço um conteúdo e o Miguel tá gostando, então o resto todo tá gostando. Então eu só tenho que me preocupar com ele. Se só ele me preocupa, ao mesmo tempo eu só tenho que me preocupar com ele. Porque se tiver bom pra ele, tá bom pro resto. Sabe? Uma coisa meio doida, né? E aí eu continuei entrevistando as pessoas, aí eu aceitei um outro cara, que inclusive eu falei com ele agora, essa semana. O Raul Candeloro. O Raul Candeloro, você conhece, Ana? Já ouviu falar? O curso dele, quando eu estava, acho que na faculdade de Meu vendas. Deus. Quantos anos atrás isso? Nossa, não sei, eu comecei a trabalhar com 14, né, Vitor? É, Então, mas eu surreal. lembro, eu paguei o curso dele na Aham. faculdade para aprender vendas. Ele é um cara massa demais para venda. Pra mim, ele é a referência máxima do Brasil quando o assunto é vendas. Ele é dono da editora Quantum, a revista Vende Mais, que eu acho que é Venda Mais, né? Que eu acho que é a obra pela qual ele é mais conhecido, né? Cara, e aí quando o Raul aplicou pro Mastermind e eu aceitei ele, adivinha? Cara, eu nasci em 86. Acho que nessa época o Raul já vendia informação. E reza a lenda que ele vendia newsletter por fax. Tipo, antes da internet. Uma parada, tipo, muito louca, assim. Como é que pode, né? Além disso, o cara é referência como marido, referência como pai, referência como atleta, ele é Iron Man. Tipo, o cara é bom em tudo. Sacou? E aí, de repente, Ana, cadê minha preocupação com o Miguel? Você foi, Foi-se. foi pro Raul. Porque, pô, o Raul tinha mais do que o dobro de tempo de empresa do que o Miguel. Tipo, já tinha muito mais resultado. Então, imediatamente a minha preocupação virou o Raul e imediatamente o Miguel deixou de me preocupar, cara. E aí eu falei, nossa, então esse cara aí, esse cliente, esse um cliente que me preocupa, que entre aspas tira o meu sono, nunca tirou meu sono, mas é meu ponto de atenção, por assim dizer, por falta de um nome melhor, não é uma pessoa, não é que agora eu tô preocupado com o Miguel e com o Raul. Não, o Raul ocupou o cargo, ele tomou o cargo desse um. Entendeu? E aí o que eu percebi? Nunca vai melhorar, sempre vai ter um, Sempre vai né? ter um Mas também oposto. nunca vai piorar, porque sempre vai ter um. Entendeu? Agora é o Weber. O Weber, poxa, fez 230 milhões. Eu não fiz um décimo disso, fiz 20 no ano passado. E aí, tipo, tá rolando encontro,
eu faço um conteúdo, eu olho pro Weber, o Weber faz um 5 a cabeça, ou anota uma coisa, ufa, então se tá bom pro Weber, tá bom pra todo mundo. Eu percebi que sempre vai ter aquele sacou? E outro dia pode ser outra pessoa, eu não sei, mas, cara, é sempre E qual é o grande lance? Esse me melhora como mentor. Esse é o que gera o meu crescimento. Óbvio que todo grupo, mas acaba que de uma certa forma, para agradar esse eu sigo sempre em frente, sabe? De uma forma que não me deixa confortável, não me deixa acomodado, melhor dizendo. Isso é muito gostoso, Ana, esse negócio de É. crescer enquanto mentor. O seu cliente faz você crescer, ele te leva além, né? O sim dele, ele acreditar em você. Cara, isso é muito bom. Então, acaba que se torna uma profecia autorrealizável. Pô, esse cara acredita que eu posso ajudar? Imediatamente, então, eu me torno o cara que sim, pode ajudar esse cara. Então, se você que está ouvindo aí do outro lado, se está considerando ser mentor, cara, se experimenta, porque a única coisa que pode fazer você se tornar um mentor é o mentorado dizer sim e te pagar. Não é fazer meu curso Vida de Mentor, não. Não resolve, não. Você pode fazer o curso inteiro, ser o melhor aluno, decorar tudo que eu falo. Se não tiver um doido que te paga para você mentorar, você não é mentor. Ao mesmo tempo, você não precisa nem fazer meu curso. Se tiver alguém que quer pagar você para ser mentor, isso que te torna mentor. Pergunta se o Vida de Mentor tem certificado, tem diploma. Tem. É o seu aluno, o seu mentorado te pagando, e esse é o seu diploma. Emoldura lá o primeiro pagamento e acabou. Eu não vou dar diploma para alguém que. Eu não acredito que o que legitima ele a ser mentor é um pedaço de papel. O que legitima é o mentorado. É o mentorado que cria o mentor. Faz sentido, Ana? Faz sentido. E na hora que ele falou sim para você, ele te validou como mentor de uma forma que vai te dar medo. E você não tem que falar assim, eu não sou mentor. O cara já pagou. Ele acredita mais em você do que você mesmo. É uma loucura esse negócio. É, doideira. Isso é doideira. Isso é loucura, né? Mas é assim que é. Cara, eu não sou pai ainda, né? Então, eu acho que ser pai é mais ou menos assim, né? Quem faz o pai é o filho, né? Se não tem o filho, o pai não se torna pai. E não adianta fazer curso de pai. Você pode fazer, mas ele não te torna pai. Você pode também não fazer nenhum curso nenhum, não estudar nada, não se preocupar com nada. Nasceu o menino, você é pai, você é mãe. Então, assim, é o mentorado que cria o mentor, é o filho que cria o pai, e eu não sei se tem como fugir disso. E você pode se preparar ao máximo, ou pouco, ou quase nada. É uma coisa que é determinada pelo sim, né? É determinado pelo mentorado que nasce ali, ou pelo filho que nasce. Ele te transforma só de existir. E isso é uma parada muito doida, e é um convite que, cara, tá ao alcance de todo mundo. Eu tenho 36 anos, né? E aí eu fico pensando, quando que eu tô pronto pra ser pai, né? Como é que é isso, né? Até que eu entendi que não tem esse troço, irmão. Ninguém tá pronto. O cara só tá pronto quando o bebê nasce. E um dia antes ele não tava, não. Sacou? Eu acho tipo, não existe esperar o momento. Da mesma forma, você nunca vai estar pronto pra ser mentor, pô. A não ser quando você consegue o primeiro sim. Aí você imediatamente fica pronto, porque é uma coisa que é mágica e imediata e acontece naquele exato momento. E não sei se tem outra forma, não sei se tem como fugir disso. Eu acho muito gostoso, Vitor. Eu sei que tem a coisa assim, a mentoria, você está falando aí do pai, porque a gente também, às vezes, como pai e mãe, também não sou, né? Mas assim, a gente faz esse papel de mentor, mas a vida da gente, a gente sempre teve mentores. A realidade é essa, a realidade a gente sempre teve mentores, alguém que inspirava a gente, que a gente podia pedir um conselho. Só que quando a gente pede um conselho gratuito, você pede uma vez, aí você pede de novo, na terceira você já está com vergonha de pedir. Porque a pessoa, ela tem a vida dela para tocar, tem a coisa da reciprocidade, tem um tempo, né? Você não quer ali alugar a pessoa sem dar alguma coisa de volta para ela. E aí, quando veio esse modelo, tanto para mim, né, como mentorada, de ter essa visão de fora, e como também fazer esse passo hoje, que eu acho isso muito bonito, né? Eu vi uma menina falando que é assim: a gente está na vida, aqui é para a gente pedir ajuda, ter humildade para pedir ajuda, aqui é para a gente puxar as pessoas em cima, né? E os pares é a nossa mão lateral. E como que você faz isso no empreendedorismo, tudo sozinho? Cara, é muito loucura, porque muitas vezes a gente toma decisões sozinhos que a gente pode estar assim alucinando sobre elas. E na hora que você paga alguém, aquele dinheiro é até barato, porque ela vai estar realmente dedicando, trabalhando o cérebro junto, não só naquele momento. Eu sei que as pessoas também perguntam muito isso para você, perguntam para mim também na mentoria, né? Mas aí vai ser 3 horas, vai ser
de 15 em 15 dias, como se fosse um relógio, a sua janela de oportunidade ali, né? E eu vejo hoje como mentora que é como se o nosso cérebro ele se conectasse. Eu tenho uma preocupação, uma janelinha quase que para cada mentorado que eu tenho. E aí, cada vez que eu vejo uma coisa diferente, eu lembro daquela pessoa e como aquilo pode servir àquela pessoa. E aí é um alinhamento cerebral ali que faz o negócio crescer, não é uma questão só de hora, de agenda ou de quanto você participa ou participa menos ali de uma mentoria, né? Isso é muito doido. Isso é um troço que, cara, não tem como explicar tipo, qualquer coisa que eu falar vai parecer que eu tô vendendo. Gente, não precisa ser a minha mentoria, não precisa ser a mentoria da Ana, não. Cara, faz a mentoria que for, a mentoria que tiver ao seu alcance, ou liga para aquele professor, aquele cara que mais marcou sua carreira, o cara que você admira na sua área de atuação. Mas, cara, não tem como você crescer tanto quanto você pode crescer. Cara, se você não tiver mentores, se você não tiver esse olhar de fora, se você não tiver essas três forças que a Ana falou, né? Você tem que ter alguém que está em cima, né? Que alcançou mais do que você já alcançou para te inspirar, para mostrar o caminho, para te ajudar. Você deve ter alguém que está abaixo, né? Do que você já conquistou para você continuar ensinando e afiando o seu machado e sendo mais didático. Quando você ensina os outros a pensar, você está se ajudando a pensar melhor também. E você tem que ter os outros, os iguais também, a galera que está no mesmo nível, na mesma pegada que você, porque, cara, junto é muito melhor, sozinho não dá. É impossível você chegar no seu melhor resultado, cara, se for sozinho. O Phelps, cara, ele nada tão bem porque o segundo lugar tá atrás dele, tá na cola dele, e aquilo incentiva, né? A competição muitas vezes é boa, né? Se ele estivesse nadando sozinho, se não tivesse ninguém com a chance de bater o cara, eu não sei se ele ia ter esse exato mesmo afinco ou qualquer coisa assim. Então é muito bom você estar com essas três forças, né? Quem tá na sua frente, quem tá atrás você pode ajudar, e quem tá no mesmo ritmo, lado a lado com você, porque isso é muito poderoso. E, cara, eu não consigo imaginar ou reconhecer uma outra forma qualquer de viver a vida ou de evoluir em qualquer coisa, não só marketing, não só negócio, mas qualquer coisa, qualquer área de conhecimento, qualquer área de atuação, qualquer no surf, no kitesurf, que é o meu esporte, na guitarra que eu curto tocar, tipo, em nada na vida, não é não, Ana? É importante a gente visitar isso, porque fora disso, se você está lutando sozinho, é prepotência. Se você não sabe pedir ajuda, é falta de humildade. Então, você se torna melhor no negócio, você cresce o seu negócio à medida que você cresce. Não tem como ser diferente. Então, você me ajuda, né, a crescer muito empresarialmente, porque você fala, Ana, você não está vendo isso aqui. Você não está vendo que você está pronta para isso aqui. Se não tivesse você também puxando essa corda, será que eu ia dar aquele passo? Será que ia estar no meu norte? Será que eu não ia me questionar? Será que eu não ia titubear? E eu acho que é importante quem estiver assistindo aqui também pensar assim, cara, eu não tenho dinheiro para fazer uma mentoria com ninguém. Tô no meu zero lá, no meu zero à esquerda. Igual eu comecei a empresa com os clientes me pagando, né? Eu não tive dinheiro para começar a empresa, eu comecei do zero, da estaca zero. Vai na reciprocidade primeiro, não fica tentando assim, poxa, eu sou amiga aqui do Vitor, eu vou sugar a informação dele porque ele tem que me dar isso. Vai assim, tem um professor, dê algo para ele também antes de você pedir, sabe? Ajude a sua comunidade da maneira que você pode, porque isso volta. Não existe isso de você só puxar ali dos seus mentores. Você tem que saber ali, né, qual que é a sua esfera de atuação e como você está contribuindo até mais às vezes do que essas outras pessoas para você também receber. Aí você recebe abundantemente, porque você está sendo ecológico. Você está sendo ecológico. Então, visite e pense nessas esferas de forma estratégica também. Caramba, estou no zero. Fazer uma parceria não vai te gerar mais investimento em marketing. Que empresa que trabalha com a mesma coisa que você, que tem o mesmo público-alvo que você, que teria interesse na sua clientela para você também dar essa visibilidade para ele, uma coisa que você faz muito bem. E você poderia também contribuir de volta. Você não precisa fazer investimento nenhum de marketing fazendo uma ação dessa de collab. Nenhum. Isso é muito poderoso. Uau, Ana, queria que você falasse de duas iniciativas suas, que são mais recentes, para a galera conhecer e entender uma forma diferente também de pensar e saber mais sobre o que você está fazendo.
Queria que você falasse de como surgiu esse lance do conselho e eu queria que você falasse também da caixa boladona mensal. Ó, a gente está trabalhando nos projetos. Assim, se você presta serviço hoje, seja tem uma empresa de advocacia, clínica, né, hospital, shopping, infoprodutor tipo o Vitor também, que eu também presto serviço para ele. Eu conquistei ele para ser Sim, eu prestadora virei de cliente. que é uma honra para mim muito grande, aprendo muito grande nessa relação. Eu consigo ajudar tanto prestando serviço quanto em mentoria, né? Só que agora a gente está com um projeto de tentar te dar um marketing box. Se você tem equipe reduzida ou um pouquinho Tentar te maior. dar, não. Melhora, melhora, melhora. Assume o que você tá fazendo. Você tá dando, pô. Fala aí. Você não É tá uma tentando nada. é uma ação mensal. A gente fez agora de Black Friday, né? Então, assim, uma ação mensal que você vai gerar conexão com seu cliente, então não vai ser só campanha de desconto, mas também que você vai gerar vendas. Então, lá tem copy de e-mail, tem landing page pronta, tem tudo para você co-criar em cima. Lembrando da criatividade que a gente falou aqui tanto, né? Você co-cria um pouquinho em cima, mas a base tá ali. Então, é uma oportunidade para as empresas, para elas também acelerarem no digital, né? Que às vezes não tem equipe inteira de marketing ali para fazer esse serviço, já tem copy ali de redator sênior, já tem um design ali mais profissional. E de conselho, os nossos melhores clientes, né? Eu estou começando a fazer parte da mesa do conselho empresarial. Aí é outra jogada, você tem que virar meu cliente primeiro para a gente começar essa conversa. É Isso isso. surgiu como uma evolução natural dessa relação do quem você já atende na agência ou já atende na mentoria e acabou querendo, precisando dar um passo a mais? Foi assim que nasceu? Vou falar uma frase sua, tá, Vitor? Para Uhum, para isso. Eu sei que você termina aí falando de que às vezes ajudou, né, na relação. Vou falar uma frase sua. uhum. Você tem uma frase que é muito legal. O cliente a gente não dá não, a gente fala preço, né? Isso. E eu tenho um padrão que você conhece bem, porque você conhece a minha vulnerabilidade, eu como mentorada, e eu não tenho problema em falar sobre isso, que eu tenho um padrão de às vezes servir demais, né? Não sei o que eu tenho que constelar, não, mas Sim. eu sou muito presente, eu sou muito atenciosa nos detalhes. E eu tenho clientes que eles não se encaixam na mentoria e nem precisam se encaixar. Eles têm empresas maiorzinhas que para girar o barco ele precisa de tempo, então ele não precisa que eu esteja lá a cada 15 dias, ele precisa que eu esteja uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 4 meses, e ele dá conta de girar esse barco. E eu tinha muita proposta de, você quer ser sócio aqui, você quer ter participação nos lucros, eu quero fazer algum negócio com você. Aí eu falei, caramba, eu preciso inventar alguma coisa para isso, né? E aí, conversando com você, Ao conversando invés com de falar não, em porque vez não de tem falar formato, você fala um preço e cria um formato. e aí eu tô nesse momento Poderoso isso. de criação desse formato que não me dedica tanto de tempo. Uhum, Eles têm mais capacidade, então, enquanto, sei lá, na mentoria a gente está 50-50 ali, eles já estão com o time, eles fazem uhum. 70, eles precisam do meu pitaco. Então, eu estou começando a ser também, que eu já fazia, né? Mas uma coisa mais estruturada. Estou modelando isso, de membro do conselho que existe nas empresas, que você tem, às vezes, uma assembleia, você senta com os diretores ali e você ajuda a alterar um pouquinho da rota, né? Um olhar de fora. Eu acho que esse pode ser o upsell da mentoria, é um próximo passo, né, no correr quem quer correr, andar quem quer andar, parar quem quer parar. Eu acho que faz sentido, né, que esse seja o próximo passo, né? Se alguém se destaca, alguém realmente se aproxima mais do que os outros mentorados, você pode ter esse mais um, né? Um próximo passo para quem quer ir mais fundo. Cara, que massa isso. Massa mesmo. Uau! E cara, você já assistiu alguns VDcasts, né, Ana? Você tá ligada de como é que é o formato aqui, né? Eu assisti Então alguns. tá. Eu. Mas eu não lembro que eu tenho que lembrar alguma coisa agora do final. Ah, Não lembro, tem, não. tem umas perguntas meio padrão, assim, que eu uso com frequência, né? E uma delas é, cara, de tudo que você viu lá na mentoria, tem alguma coisa prática? Ou não precisa ser que você viu comigo, mas que você fez aí. Assim, sempre que tem o VDcast, eu faço questão de que a pessoa conheça alguém brilhante, que é você, mas que além disso, além da inspiração, que eles saiam com algo prático, algo que eles possam executar, algo que eles possam implementar imediatamente. Algo para que, se daqui a um ano, quem estiver ouvindo a gente, nossa,
se implementou esse troço que você falou aqui agora, ele vai falar, Ana, obrigado. Aquilo lá que você falou no final, eu implementei e olha o resultado que eu tive. Alguma coisa pra galera te agradecer daqui a um ano. Mas tem que ser, Ana, algum troço executável, alguma coisa implementável e mensurável, alguma coisa que, uma prática mesmo, uma coisa pra ele sair daqui desse episódio e implementar já agora e ter resultado, entendeu? O que você diria? Esse que eu acabei de falar, eu acho que já é muito poderoso Uhum, também. Para cliente, você não dá não, você dá preço, te deixa mais alerta às oportunidades, enxergar ela de uma forma diferente. uhum, Outra coisa que você tem, e aí a pessoa também tem que colocar no contexto, é de criar a vida de acordo com as suas regras. Então, não para, olha a criatividade, não para. Esse cliente está querendo me pagar dessa forma, mas o meu inegociável é qual? Como que eu posso modelar um formato que me sirva primeiro uhum. e mesmo assim eu saiba dar um preço sobre aquilo? Isso, para quem presta serviço, é poderosíssimo, porque é tempo. Nossa. É poderosíssimo. Eu acho que tem uma chave aí no que a Ana falou. Me sirva primeiro. Eu acho que tem muita gente boa, inclusive, que fica muito preso nesse negócio de servir o cliente e aí faz algo que realmente serve o cliente, mas que não serve a si mesmo. E aí ele consegue fazer por um mês, 2 meses, 4 meses, mas ele não consegue seguir por 1 ano, 2 anos, 4 anos, né? Ou se consegue, consegue a um custo muito alto, que é a falta da sua paz, ou perder a sua essência, ou negar os seus valores negociáveis, né? Eu acho que ter esse nível de clareza, cara, eu acho isso extremamente poderoso, cara. Poderoso. Então, de novo, deixa eu só ressaltar, sublinhar isso que você falou. Tem que servir primeiro a você, depois o cliente. Ah, o cliente tem sempre razão. Tem nada. Tem nada. Você tem que olhar para o cliente, sim, mas só depois de você olhar para você e você tá com as suas necessidades supridas e você tá com os seus valores respeitados. Ou vai acabar sendo o pior para o seu cliente, não o melhor. Ou seja, a opção, a posição, a decisão mais altruísta e melhor para o seu cliente sempre é, eu falo de novo, sempre é você olhar para você primeiro e o que funciona para você, porque se você não respeitar isso, o cliente vai ficar sem você, que é o que ele mais precisa, né? Então, ter essa clareza é muito, muito útil e poderoso, né? Sim, e muda tudo. A criatividade só vai acontecer no seu negócio quando você estiver bem. Você não tem ideia boa se você está mal, se você está estressado. Pode Não crer, existe ideia boa no contexto de ruído. pode crer. E Ana, onde que quem curtiu a sua pegada, quer saber mais sobre você, quer acompanhar você e o seu trabalho, onde que eles podem saber mais? Onde é que eles podem te acompanhar? Eu tenho um site, né, Ana Saragossa, aí eu sei, em vez de ser com cedilha.com, tem Instagram também, você me acha Se escreve em Ana Saragoca, né? Saragossa. Saragoca que escreve, né? É, e me encontra também dentro de alguns produtos do Vitor, que hoje eu tenho a honra também de dar umas aulinhas lá, né? Aulinhas não, É, cara. Fala direito então, do que você faz, ué. Aulas, poxa. Aulinhas não. Aulas. Aulas poderosas que transformam as pessoas. Assume quem você é, pelo amor de Deus, Ana. Aulinha, nunca vi você dar aulinha, não. não, e a turma do Damásio, quando você entra, na hora que eu tô com a turma do CCZ ou em outra. Se você não foi no evento do Vitor, se você tem alguma desconfiança, porque essa coisa de internet a gente nunca sabe o que a Hum. gente encontra do outro lado, o Vitor é a pessoa que ele é isso aqui no bastidor. Ele não muda, é isso aqui. E você precisa ir para ver a sinergia que tem a turma, os colegas, essa mentalidade de ajudar um ao outro, você vai encontrar dentro dos programas. É transformador não só, né, quando eu dou transformando esse aulão lá para a turma, Ah, mas aulão, também não eu aulinha. idiota, eu tenho que pegar. É uma energia muito gostosa. Então, eu acho que você tem que entrar. Tem muita gente aí no mercado, tem muita gente boa, mas tem muita gente que não é o que é, né? E a gente tem que estar em ambiente que a gente é o que é. Interessante. E É olha, sobre isso. outras duas perguntas para você. Posso? Hum, Para onde você pode. está indo nos próximos 5 anos? Como é que você vê seus próximos passos? O que a gente vai ter de novidades de você? Caraca, Vitor. Pega Eu essa. vi essa pergunta, tá? Lembrei agora que você falou. Cara, não sei. Eu não sei nem onde eu vou estar morando, no caso. Não sei nem onde eu vou estar morando daqui 5 anos. Mas Interessante. eu acho que eu vou estar feliz. Eu acho que a empresa vai estar muito maior que ela está hoje de colaboradores. Eu acho que eu tenho um time massa. E eu vou estar feliz, cara. Eu acho que eu faço o que eu amo. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E vai estar cada vez mais. Eu acho que eu vou estar cada vez mais
como conselheira empresarial, talvez, né? Mas eu vou estar feliz, independente do que eu estou fazendo, eu acho que eu vou estar curtindo. Que massa. Vai seguir feliz, né? Porque você tá feliz hoje, né? Tô, graças a Deus. Que massa. Eu fico muito feliz porque, cara, tem gente que eu trago aqui e eles têm uma mega visão do que eles vão fazer, né? Tipo, vai estar assim, vai estar assado. E às vezes vem um pouco do. E quando for assim, aí que vai estar bom, sabe? E, cara, quando me perguntam essa pergunta, pra mim, eu não gosto dessa pergunta, cara. Porque eu não gosto de responder, né? Eu gosto de perguntar pra caramba. Porque eu gosto de ver como as pessoas pensam de si, né? Mas pra mim, quando me perguntam, é bem desconfortável, porque para decepção de muitos, eu não tenho essa mega visão de futuro. Daqui a 5 anos vou estar assim, daqui a 10 anos vou estar assim. Eu me preocupei e cuidei e me importei a vida inteira em construir um presente muito bom, sacou? Então, é esquisito. E não é a visão da maioria dos empreendedores, mas se daqui a 5 anos eu estiver fazendo exatamente o que eu estou fazendo, para mim isso não é uma prisão, isso é um presente. Para mim não é um castigo, é uma benção. Então, eu conheço muitos empreendedores que estão tentando escapar, né? Do que eles estão vivendo, que estão criando um plano de saída, né? Tem uns que usam o termo fuga. Eu não, cara. Eu trabalhei muito para construir esse troço que é exatamente do jeitinho que eu gosto, que eu amo. E cara, eu não tenho uma visão para mim diferente em 5 anos. Não necessariamente diferente. Tem algumas mudanças que eu vejo, mas eu tô feliz no hoje. E se eu puder seguir nesse. Se eu puder, daqui a 5 anos, seguir sendo autêntico e respeitoso com o que eu acredito e levar em consideração, né? Mindful. Tipo, intencional com quem eu sou, cara, pra mim tá valendo, né? Porque a vida boa de ser vivida é agora. É nisso que eu acredito. Massa demais, Ana. Eu também. Posso fazer a última pergunta? Pode, meu Então lá querido. vai. Manda bala. Essa você vai lembrar também, eu acho. Quando você faz stories, nem todo mundo vê. Quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre, só uma porcentagem. Mas e se? E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil com 100% de abertura? O que você diria? Cara, seria de aproveitar. Quando eu montei a empresa, eu já achei tão sensacional eu ter montado a empresa, que eu falei, gente, que coisa nova esse negócio aqui. Eu vou ter alguém que confia em mim para isso. Eu lembro que eu comprei o presente era perto do Dia dos Namorados, eu namorava o Roberto ainda, eu falei, eu tenho dinheiro da minha empresa para comprar o presente do Que Roberto, sabe? massa. Então eu acho que seria realmente aproveitar, cara, assim, eu acho que se você for viver uma empresa e ser só para. Pode ser para dinheiro, porque dinheiro a gente precisa mesmo, não tem jeito, mas só para algo que você. Não é o que você se conecte puramente, né? É só uma coisa que você se conecta. Vai dar ruim no final. E você estava falando do próximo passo, né? Dessa visão de futuro, e a gente estava falando de tendência antes de entrar aqui. Eu quero ser a pessoa que mata a empresa. Eu quero ser a pessoa que consiga criar algo que eu queira viver no futuro, que às vezes não é a empresa que eu tenho, vai estar nos valores, igual você, né? Uhum, Vai estar nos valores que eu vou estar curtindo, uhum. mas, cara, eu não preciso que alguma coisa chegue para mim para eu fugir. Eu vou criar onde eu quero estar. Então, eu acho que aproveita, porque a vida a gente é sobre isso. Problema na vida é quando você tem um AVC, problema na vida é quando você tem alguma coisa grave fora do seu controle. Empresa, se você tem uma boa relação com as pessoas, com colaboradores, com a comunidade, eu posso ser C3 hoje, Creation Tree, quero que viva para sempre, né? Uhum. Mas amanhã eu posso ser outra coisa. E eu tenho essas pessoas comigo. Uau, Ana, sei lá você, eu adorei esse nosso papo. Foi fluido, foi gostoso. Nem reparei que a gente está mais de 1 hora aqui. E, cara, parabéns por tudo que você está Caramba. fazendo, tá bom? Obrigado pelo seu tempo de estar aqui, obrigado pela sua contribuição nos meus programas, no CCZ. E parabéns por tudo que você está fazendo, que seja só o começo de tudo ainda melhor que está por vir. É só o começo. Obrigadão, Vitor. Você sabe quanto eu te admiro e quanto eu estou honrada de participar hoje, dando um pouquinho aqui, retribuindo um pouquinho do tanto que você já fez por mim, tá bom? Que massa, Ana, é um prazer. Tamo junto e conta comigo.